Europod. Bem-vindo ao podcast A IA e Tu. O meu nome é Lourenço Medeiros e sou jornalista. Este é um podcast sobre inteligência artificial e nele vamos tentar responder a algumas das perguntas mais importantes que têm surgido nos últimos anos. Começamos por uma questão básica. O que é a inteligência artificial? Podíamos comprar o livro Inteligência Artificial para Totós, mas depois lembrei-me que essa informação está toda disponível na internet e, além disso, qualquer livro publicado sobre o tema da inteligência artificial estará provavelmente desatualizado na altura em que chegar às prateleiras. Para contextualizar, hoje vamos passar em revista a breve história desta tecnologia e os tipos de inteligência artificial que existem atualmente. Bem-vindo ao AI e Tu. Estamos a assistir a uma revolução tecnológica com o boom da inteligência artificial. São muitas as perguntas e eu não sou de todo um robô. Neste episódio vamos começar pelo básico, o que é de facto a inteligência artificial. Tal como a inteligência artificial veio facilitar o nosso dia-a-dia, na Quinto trabalhamos para tornar a sua mobilidade mais simples e descomplicada. Com a Quinto, o renting automóvel é a opção inteligente para um custo fixo mensal, com tudo incluído, sem surpresas ou preocupações. Saiba mais em quinto.pt. Quinto, o futuro da mobilidade. Os seres humanos e a inteligência artificial já têm história, mas a expressão inteligência artificial nem sempre foi usada. Na década de 1950, em Inglaterra, Alan Turing explorou a possibilidade de desenvolver esta tecnologia através da matemática. Fascinado com a capacidade de uma máquina poder tomar decisões, escreveu um artigo intitulado Máquinas e Inteligência Computacional. Alguns anos depois, em 1956, o termo inteligência artificial foi usado publicamente pela primeira vez numa conferência na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos. E esse momento deu início às décadas seguintes de investigação sobre inteligência artificial. Toda a comunidade científica estava entusiasmada e todos concordavam que a inteligência artificial era uma forte possibilidade. Já nesse tempo, as pessoas que lidavam com esta tecnologia estavam obcecadas com uma questão que hoje nos soa muito familiar. Será que um dia a inteligência artificial vai ultrapassar os humanos e quando é que isso vai acontecer? Uma primeira aproximação surgiu no final dos anos 60, quando foi criado o primeiro chatbot de sempre. Chamou-se Elisa. Elisa dava respostas semelhantes às de um psicoterapeuta em sessões com pacientes e foi considerada muito realista. A questão, será que um dia a inteligência artificial ultrapassará os humanos, continuou presente e alguns anos mais tarde os especialistas profetizavam que por volta de 2001 teríamos máquinas que poderiam igualar ou mesmo ultrapassar a inteligência humana. Voltemos à nossa cronologia histórica. No final dos anos 70, um problema atrasava a investigação. Os próprios computadores não eram suficientemente potentes, não conseguiam armazenar informação nem processá-la com rapidez suficiente para continuarem a progredir ao mesmo ritmo que a investigação avançava. Nos anos 80, houve dois desenvolvimentos revolucionários na inteligência artificial. O primeiro foi a aprendizagem profunda, que permitiu que os computadores aprendessem utilizando a experiência. O segundo, o início dos sistemas especializados que imitam os processos humanos de tomada de decisões. Este facto impulsionou o financiamento da inteligência artificial até ao final da década.
Ao longo da década de 1990, muitos dos objetivos iniciais do desenvolvimento da inteligência artificial foram alcançados. E em 1997, a tecnologia ganhou a atenção do público quando um programa de computador de xadrez, o Deep Blue, venceu o campeão mundial, o grande mestre Garry Kasparov. Foi a primeira vez que um sistema de inteligência artificial provou uma capacidade superior à de um ser humano. O que aconteceu a seguir é história recente, mas para resumir, na década de 2000 o poder de processamento dos computadores aumentou drasticamente, assim como a capacidade de armazenamento de dados. A internet expandiu-se e com o seu conteúdo passaram a estar disponíveis enormes quantidades de dados para treinar sistemas de inteligência artificial. Chegamos assim à era da Big Data, grandes volumes de dados. O que é a inteligência artificial atualmente? Tal como na física, há uma distinção importante a fazer entre o que é real e o que é teórico. A verdadeira inteligência artificial, a que temos atualmente, é a IA Narrow, ou estreita, por vezes referida de uma forma pouco útil como a IA fraca. Trata-se de inteligência artificial capaz de realizar tarefas específicas, mas que ainda precisa dos humanos para aprender e é treinada por eles. Depois há dois tipos de inteligência artificial que são puramente teóricos. Em primeiro lugar, existiria a inteligência artificial geral, capaz de pegar em tudo o que já sabe e aplicá-lo a novas situações sem necessidade de intervenção humana. Em segundo lugar, a chamada Super IA, que teria capacidades cognitivas que ultrapassariam a capacidade e até a compreensão humana. Vamos concentrar-nos então no que existe atualmente. A IA, a inteligência artificial estreita, tem duas formas fundamentais de funcionamento. A primeira é a inteligência artificial reativa das máquinas. Trata-se de sistemas que se baseiam em matemática estatística e que, por isso, podem utilizar grandes quantidades de dados para criar um resultado. O Deep Blue, o mestre de xadrez que venceu Kasparov, é um exemplo de inteligência artificial reativa. Outro exemplo que conhecemos bem melhor é a secção de filmes recomendados da Netflix, que analisa os nossos hábitos de visualização anteriores para sugerir novas coisas de que poderemos gostar. A segunda categoria de inteligência artificial estreita é a inteligência artificial de memória limitada. A IA de memória limitada é capaz de recordar resultados e acontecimentos anteriores e utilizar esses dados para decidir qual a melhor forma de atuar. Isto dá à inteligência artificial de memória limitada a capacidade de melhorar com o tempo. Basta pensar nos geradores de texto como o ChatGPT ou nos geradores de imagens como o Midjourney. Todas estas IAs generativas melhoram com o tempo devido à quantidade constante e crescente de dados que têm disponíveis. É garantido que a inteligência artificial vai mudar e evoluir substancialmente nos próximos anos e décadas. Não fazemos ideia do que está para vir, isso gera desconforto e muita insegurança. A verdade é que nunca estamos preparados enquanto vivemos uma revolução. Vamos aprendendo a viver com ela. A inteligência artificial pode ajudar-nos a criar um mundo mais justo ou vai aumentar as desigualdades existentes? Estaremos mais uma vez a fazer o papel desastrado e perigoso do aprendiz de feiticeiro? Se alguma vez se perguntou se a inteligência artificial vai ficar com o seu emprego, se pode substituir a interação social, se vai resolver as alterações climáticas ou se nos vai ajudar a viver para sempre, então este é o podcast para si. Venha connosco.
Obrigado por ter chegado aqui no primeiro episódio do podcast A IA e Tu. Todas as semanas vamos responder a uma pergunta sobre a inteligência artificial e falar sobre o lugar que tem nas nossas vidas de hoje e de amanhã. No próximo episódio, vou deixar a teoria e pôr os pés na terra, mais concretamente na realidade das nossas vidas offline. Qual é o impacto da inteligência artificial na interação social de todos nós? A IA e Tu faz parte do WePod, um projeto financiado pela Europa Criativa para promover parcerias jornalísticas na área dos podcasts. Está disponível em 7 línguas e é produzido e distribuído pela Europod em parceria com o Expresso, Podium Podcast, Cora Media e Agence France Presse. O autor dos textos desta série é Julie Simon. Este episódio foi editado por Alexander Damiano Ricci, Ana Ribera Garcia Rubio, Micaela Cancela Kiefer, Francesca Milano e Cláudia Torrisi. O produtor de A IA e Tu é Alexander Damiano Ricci. A direção artística, o design de som e a montagem são de Jeremy Bucchi. A banda sonora original é da autoria de Thomas Kusberg e contou com o consultor vocal Sedan Anlar. Composição original de Thomas Kusberg e Cornil. Sonoplastia original de Jeremy Bucchi. Argumentos originais de Julie Simon. As redes sociais são do Tiago Serra Cunha. A edição do áudio em português é de João Martins, com coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Lourenço Medeiros. Tal como a inteligência artificial veio facilitar o nosso dia-a-dia, na Quinto trabalhamos para tornar a sua mobilidade mais simples e descomplicada. Com a Quinto, o renting automóvel é a opção inteligente para um custo fixo mensal, com tudo incluído, sem surpresas ou preocupações. Saiba mais em quinto.pt. Quinto, o futuro da mobilidade.